Agora, eu quero falar com você sobre um assunto interessante, contemporâneo e que nos preocupa bastante. É a segurança da informação. E deve ser uma preocupação constante das empresas e de nós mesmos, pessoas físicas. E para falar mais desse assunto, eu recebo aqui o professor de Direito Digital, Lúcio Marcos do Bom, né? Lúcio, que bom tê-lo aqui conosco, Deus abençoe, muito prazer conhecê-lo. Prazer, pastor. Segurança digital. Para eu falar para o nosso... como eu já disse aqui para o senhor aqui, eu sou leigo nesse assunto. De computador, meu negócio é entrar, vejo ali, faço as minhas pesquisas na internet e volto e acabou. Não sou de explorar, não conheço o sistema, o funcionamento. Então, vai ser bem de um leigo para um doutor. O que é a segurança na informação digital? Pois são boas práticas, vamos dizer assim, para que a gente possa tomar conta da informação. Eu costumo falar muito bem, a gente não guarda a nossa carteira direitinho, carteira de identidade, o cartão de crédito, né? O din-din. O din-din. Então a gente tem que fazer a mesma forma na internet com as nossas informações, porque elas são muito valiosas hoje em dia e elas representam um grande perigo para quem usa a internet sem tomar alguns cuidados. Uhum. Agora, recentemente foi aprovado um marco civil da internet, não é isso? Que visa regulamentar exatamente essa maneira, esse modus operandi aí dentro da web. O que isso tem a ver aí, qual a relação? Pois é, o marco civil é uma legislação nova, mas que tem uma... Pioneira até, né? Pioneira, exatamente. No mundo, né? Destacar, porque é uma boa legislação. É lógico que tem, a gente costuma brincar que é o Marco Civil 1.0 e está melhorando, né? Cada hora vai sofrendo ali vai sofrer upgrades isso, ali e vai melhorando. Inclusive tem duas legislações tramitando, uma para regulamentar o Marco Civil e a outra para regular também a questão da privacidade dos dados, que tem a ver com o tema que a gente está falando. Uhum. Mas sobre a legislação que já existe, que é o Marco Civil, ela previu que as empresas deixem claras para o consumidor qual que é a política que elas têm quanto à privacidade, a integralidade mesmo, a integridade da informação do usuário. E isso foi um grande avanço porque força um pouquinho as empresas a se preocuparem com esse tema que é tão relevante. Já tivemos aí casos de empresas conhecidas, renomadas e que tiveram sua base de dados vazada, como a gente fala na linguagem mais usual, e isso trouxe grande transtorno. Ali teve... Não, na verdade esse episódio foi do ingresso.com, que é um aplicativo que a gente usa para comprar ingressos de jogos, cinemas, né? Uhum. E houve um vazamento da base de dados dele, então várias pessoas puderam ter acesso a nome, endereço, CPF. Mas a segurança foi minada aí nesse aplicativo. Foi. Mas isso é uma preocupação. Agora, aquela espionagem, por exemplo, que foi detectada americana sobre as questões brasileiras também tem a ver com isso, né? Com essa segurança digital. Que Sim. Foi a partir dali que se buscou, se observou, né? Esses furos aí na segurança. Sim. Criou-se uma norma que, ao meu ver, é uma norma pragmática, ideológica. Que ela não tem tanta implementação na prática ainda. Inócuo ainda, né? Porque a gente precisa criar mecanismos para fiscalizar o cumprimento dessa lei. Realmente previu-se que empresas e governos não podem ter acesso aos dados pessoais nossos, mas a gente sabe da dificuldade de implementar isso. E aí está tramitando agora, está até aberto em consulta pública no Ministério da Justiça, uma consulta pública para ver os temas mais relevantes que deveriam ser regulamentados pelo Marco Civil e um projeto de lei da privacidade de dados. Acho que seria interessante, mesmo como leigo, a gente ir lá e dar uma olhada, conhecer, exatamente. Muito bem. Eu queria destacar, pastor, que é um perigo que a gente fala de segurança da informação, fica achando que segurança digital é uma coisa para grandes, para empresa, e não, tem que ser para cada um de nós, porque hoje a gente tem um acesso à tecnologia muito fácil. Nós vivemos na era digital, estamos ali cercados. Os nossos smartphones, os nossos computadores, a gente tem que pensar muito bem nisso.
que é o que aplica a vida ali do nosso telespectador que está nos assistindo agora, da dona de casa. Como que influencia diretamente nessa parte mais simples, vamos dizer assim? Pois já reparou que no seu celular você tem um número de informações enormes sobre a sua vida, sobre os seus contatos, sobre o que você gosta de fazer, incluindo aí as redes sociais. Como muitas vezes a gente fala, a minha vida está ali no smartphone. Não é verdade? Exatamente, exatamente. E isso representa um risco para o usuário que muitas vezes não tem o domínio completo da tecnologia. Compra o aparelho, liga o Facebook no aparelho, liga um WhatsApp, mais outras redes sociais e ali começa. Tira foto de um filho, da criança, põe lá e tira foto daqui, faz um vídeo e tal, e começa a usar. A internet não tem mais volta, nós estamos inseridos na sociedade digital. Mas a gente tem que tomar conta do nosso aparelho, né? Então, o primeiro passo, cria uma senha de proteção, né, para que caso aquele aparelho venha a ser perdido ou roubado, ele esteja pelo menos bloqueado, né? Lembrando que a lei apelidada de Carolina Dickmann considera crime de invasão de dispositivo informático tão somente a invasão quebrando um dispositivo de segurança. Então, se o seu smartphone não tem uma senha, não vai ser considerado crime a pessoa ter acesso às suas informações. Entendi. E essa lei, né, apelidada Carolina Dickmann, foi em função de que essa atriz, uma atriz brasileira, ela teve ali as suas fotos roubadas ali, capturadas e expostas aí, divulgadas na mídia, fotos que revelavam a sua intimidade, a sua privacidade, né, para lembrar o nosso telespectador ali. E o que implica isso, por exemplo, no nosso objetivo de segurança, assim? Temos que só essa senha basta? Quais são as dicas aí para o nosso telespectador? Eu aconselho que instale um antivírus, preferencialmente, né, um antivírus que você possa sair daquele básico que é o de graça, né, o free. Tudo bem, se quer manter, já tem uma boa, já é uma segurança, mas se puder pagar, ontem eu assinei um antivírus, ele custa R$30 por ano. Então, é um investimento que eu estou fazendo numa segurança para minhas informações. Porque vale lembrar como que a Carolina Dickmann caiu nesse golpe. Ela recebeu um e-mail, que é uma técnica que a gente chama de phishing, de pescaria, e ela clicou naquele e-mail e foi redirecionada para uma página que ali instalou um programa de vulnerabilidade no computador dela e pegou as fotos, né? Teve as fotos ali realmente roubadas. Então vale a pena a gente investir nisso e principalmente em boas práticas, uso ético, né, e seguro da internet. É isso que a gente recomenda. Vamos entrar em algumas práticas então que são comuns ao nosso dia a dia. Por exemplo, eu abri uma conta corrente, tenho uma conta corrente e eu quero fazer as minhas transações pelo computador. E o meu antivírus, ele passa a partir deste mais simples, vamos dizer assim. A responsabilidade de manter a segurança é minha ou da instituição bancária? De ambos. De ambos, sim. Trazendo para o mundo material, é a mesma coisa você andar com um cartão e com a senha junto. Então, aquela responsabilidade vai ser atraída para você que não tomou pelo menos um cuidado necessário. Nós temos algumas decisões, principalmente do sul do país, até responsabilizando o usuário porque ele não tomou os cuidados necessários. Ele não tinha nenhum antivírus no computador dele, o computador totalmente exposto, e ali então você tem um ambiente propício para um hacker pegar uma senha sua e fazer a transação bancária. E quando se fala em hacker? Desculpa te contar assim, é um entendimento um pouco ainda isolado no sul. Tá? Aqui no Sudeste ainda prevalece o entendimento que o banco geralmente ele ressarce o cliente. Só se ficar caracterizado uma situação muito óbvio, vamos dizer assim. Isso, quase com a coparticipação, né? Aí, uma facilitação ali, né? Igual acontece em alguns crimes aí. Agora, para o pessoal de casa, doutor Lúcio, sobre a questão das senhas, o objetivo dela, a periodicidade de troca, porque eu confesso que eu tenho assim algumas senhas aí que já estão comigo já há algum tempo. Sim. E também não é nem bom também, por exemplo, o meu Facebook tem a mesma senha do Instagram, que tem a mesma senha do... É bom diversificar, né? De forma nenhuma, não pense. Facilita a sua vida ter uma senha, mas facilita também para o bandido também. Tá? Lembrando, eu ia até falar aquela hora que eu até interrompi o senhor, peço perdão, a questão que nós dormimos de noite. O hacker normalmente não dorme, né?
Nós trabalhamos durante o dia, o hacker está ali trabalhando para poder Exato. furar esse sistema. Então a gente tem que dificultar ao máximo, né? Sim, com certeza. E senhas, então, a gente recomenda que haja uma periodicidade na troca, pelo menos anual, né, e que você sempre intercale números e letras. Né? Nós temos um ranking feito pela Symantec, que é uma empresa na área de segurança digital, que ela fala da vulnerabilidade das senhas. As senhas mais comuns, 1, 2, 3, 4, 5... A data do aniversário. Data do aniversário de nascimento. Não esqueça que aquilo está na sua rede social porque você colocou. Tá? Então é muito mais ampla a questão da segurança, passa muito pelo seu bom senso e pelas boas práticas. Mas ter uma senha forte, que é envolvendo números e letras, trocá-la anualmente ou sempre que você acessar, por exemplo, fui numa lan house, né, saí do meu computador, que eu tenho um ambiente mais seguro, fui na lan house ou mexi no computador de terceiros, acessei a minha rede por lá. Né? Então, quando você estiver em casa, troca de novo a senha. É uma questão de segurança, porque às vezes o computador que você usou não está com aquela segurança que você tem em casa, né? Na sua rede ou no seu computador. Né? Então é importante tomar esses cuidados. É importante você saber qual site você está acessando. Né? O pastor estava falando de pornografia, são os sites que mais envolvem armadilhas para pegar, né, o internauta, são nesse tipo de sites. Né? Então, evitar esse tipo de sites, sempre olhar na barra de endereço, onde a gente digita lá o www.google.com.br, por exemplo, se ela aparece um cadeadinho verde do lado esquerdo, ou fique sempre atento se o endereço onde você está navegando é o da loja que você está querendo fazer uma compra mesmo. Né? Porque esse é um outro problema aí muito recorrente, porque o número de compras pela internet, ele aumenta dia a dia. E aí esses cuidados, então, eles têm que ser aplicados. E o que mais acontece em termos de furo disso aí? Sites falsos? Sites falsos, né, no qual você tem a imagem semelhante a de um banco ou de uma loja e o endereço está te redirecionando para um outro servidor, né, para uma outra página. E isso é uma das técnicas, e a outra principal utilizada é infectar a máquina mesmo, através de e-mails, aqueles e-mails assim, eu sei o que você fez e tal, clique aqui. Olha, a gente sempre recebe esses, né? Olha, você tem aqui, eu mando para você esse documento, só falta para você conferir e mandar para mim de volta. Sim. É de uma restituição que eu tenho que te dar. Exato. Ou a gente estava vendo as vagas do CIE, né? Uma oportunidade de ganhar dinheiro em casa, astronômica, e a pessoa fica tentada, clica ali, e quando você clica, se você não tem um antivírus adequado, aquilo ali instala um programa na sua máquina, e essa é a principal técnica utilizada. A partir dali, né, o hacker, ou ele tem um acesso remoto, ou ele... O programinha dele manda toda a informação que ele precisa para ele. E essa é a maior vulnerabilidade que tem. Ontem nós começamos no período da entrega da declaração de imposto de renda, ou melhor, antes de ontem, não é? Sobre a declaração do imposto de renda. Também é muito comum recebermos e-mails, por exemplo, de instituições como da Receita Federal, falando, olha, preciso que você confirme algumas coisas porque deu um problema na sua declaração. Isso aí, nem pensar. Já recebe, já exclui, porque a Receita não manda, não é? Nem abre. Clica lá do lado esquerdo e manda para o lixo, tá? Ou marca como spam, porque a Receita não manda esse tipo de informação, banco não manda e-mail te pedindo informação. Já é uma boa prática feita pelo mercado para evitar um risco em relação à segurança da informação. Agora, dentro daqueles que são os nossos arquivos, até mesmo no manejamento ali, é importante também fazer um backup, né, do nosso sistema ali, isso numa questão pessoa física, né, vamos dizer assim. A gente vê assim, a situação, colocar para o telespectador. Quantas vezes você já mudou de celular e de computador nos últimos 5 anos? Né? E a sua informação estava ali. Assim como você, quando compra uma máquina nova, você vai carregar ali, você tem que ter um cuidado. Um celular que perde, um computador que queima uma placa, estraga. Então sempre é bom aqueles arquivos sensíveis, uma foto do seu filho de 1 ano, uma coisa assim que você quer guardar, né? Guarde, faça um CD, um backup, copie aquilo ali, guarde num outro computador que talvez não tenha tanto acesso externo, né? Acesso à internet. Então guarda naquilo ali, realmente para preservar aquela informação, porque tudo nessa vida vai deteriorando, né? Aqueles comprovantes de banco não vão apagando, da mesma forma a informação também pode se perder. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí também. O senhor falou sobre placa que queima, estraga.
Do que eu me lembro, do que eu vi na época, no caso Carolina Dickmann, foi exatamente por isso. Parece que o computador estragou, ela levou para consertar, alguma coisa assim. Foi a primeira hipótese. E ali parece. Qual deve ser o cuidado, então, com isso? Porque muitas vezes, nem sempre, a gente manda para um amigo consertar. Sim. Não é? Quais devem ser esses cuidados, doutor Lúcio, sobre esse cuidado com os nossos objetos? Mandar consertar o celular, o nosso PC? Ótima pergunta, pastor, porque isso é um tema importante, tem a ver com o Marco Civil, tem a ver com as empresas, que a gente estava falando no começo, envolve muita coisa. Primeiro, você buscar uma empresa, um prestador de serviço que seja sério, né? Tem uma reputação no mercado, a gente usa muito alguns sites também na internet para ver a reputação quanto a problemas. Então é importante ver essa empresa, a idoneidade dela e principalmente olhar o contrato de prestação de serviço. Se ali tem alguma cláusula sobre responsabilidade sobre os dados. O Marco Civil já chamou a responsabilidade do empresário para prever isso. Tá, tudo bem, eu sou seu cliente, mas como você vai tratar os meus dados? Mas normalmente, por exemplo, se ele coloca uma cláusula ali, ele está apertando o cerco contra ele. Sim. E isso a gente vivendo num sistema corrupto, ele vai falar, não, isso aqui eu não coloco não, porque isso aqui pode ser contra mim caso aconteça alguma coisa. Eu posso exigir como qualquer outro contrato? Pode exigir e eu penso que o empresário que está preocupado com a ética, com o respeito ao consumidor, ele vai ter essa preocupação de colocar isso no contrato. Porque por mais que seja, é melhor você prever do que você não prever e ficar na mão de uma legislação externa e na interpretação de um juiz. Porque se você colocou uma regra clara ali no contrato, olha, os seus dados vão ser preservados, eu garanto e tal, e etc., você cria uma regra clara entre o uma consumidor... Uma regra de consumo, né? Exato, entre o consumidor e o fornecedor ali, que não deixa, né, minimiza as brechas para que você tenha um problema futuro de responsabilidade civil e etc. Né? Porque se você não prevê, o juiz vai falar assim, tudo bem, então a falha foi causada por você, responsabilidade civil, aplica-se o Código Civil, que, né, já está aí desde 2002 com responsabilidade objetiva e condena. Então é melhor você criar regras para que você traga o consumidor, para que ele tenha segurança, confiança, né, e possa cada vez mais estar fiel, né, à sua empresa e eu acho que isso daí é um caminho bom de boas práticas aí de consumo e segurança da informação. De conduta também, né? Sim. Que joia.